Olá a todos que acompanham este canal no YouTube e também para meus alunos de Direito Penal da Universidade Unicesumar. Quero hoje dar continuidade a mais uma videoaula, hoje tratando da segunda parte da aula que trata sobre a aplicação da pena. Então, na aula passada, veiculada na segunda-feira, que está disponível para todos aí no YouTube, tratamos da aplicação da pena e principalmente tratando das três fases básicas que o juiz deve percorrer para efetuar a dosimetria da pena no processo criminal. Falamos das circunstâncias judiciais, falamos das circunstâncias legais e também falamos das causas de aumento e diminuição de pena. E hoje restou um pequeno tópico, não menos importante desta temática, que passamos a partir deste momento fazer referência ao tema. Então temos que lembrar, primeiramente, que na primeira parte desta aula tratamos da aplicação da pena, desmontando literalmente essas três fases de dosimetria penal. Falamos das circunstâncias judiciais, falamos das circunstâncias legais e das causas de aumento e de diminuição de pena. Classificamos e discorremos de forma pormenorizada por cada um desses temas, por isso faço aos senhores referência para que assistam o vídeo editado e postado na segunda-feira passada e que está na descrição também deste vídeo. Então, primeiramente, é bom mencionar e relembrar sobre a temática tratada na aula anterior sobre a discricionariedade, deixando bem claro que discricionariedade não se confunde com arbitrariedade. Então, portanto, deverá sempre por parte do juiz ficar muito claro que esta sua atuação está atrelada ao que se entende por discricionariedade vinculada e latente, principalmente na primeira fase de aplicação da pena, as disposições ao caminho determinado pelo artigo 59 do Código Penal, que não confere ao juiz poderes extremos para a dosimetria da pena. Então, ou seja, todas as operações realizadas na dosimetria da pena, especificamente no cotejo da análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, que não se resumem em uma simples operação aritmética, no entanto, também não significam o total arbítrio do magistrado. Então, elas devem ser devidamente fundamentadas, esclarecendo que como o magistrado valorou cada uma dessas circunstâncias no caso concreto. A individualização da pena, segundo a Constituição Federal, principalmente no seu artigo 5º, incisos 39 e 46, encontra seus limites claramente na legislação ordinária. Portanto, devemos afirmar que é inconstitucional deixar de observar esses limites legais e é inconstitucional também deixar de individualizar a pena ao condenado no caso concreto. O cálculo da pena, conforme já discorrido anteriormente, conforme reza o artigo 68 do Código Penal, opera-se em três fases distintas. Por isso, diz-se que o sistema de aplicação de pena no sistema brasileiro é trifásico. Então, na primeira fase, a pena base é encontrada cotejando-se as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Na segunda fase, delimita-se a pena provisória, após a análise das circunstâncias legais, que são as circunstâncias atenuantes e as circunstâncias agravantes, e por fim, chega-se à pena definitiva, analisando-se e aplicando, no caso concreto, as causas de diminuição e de aumento de pena. Então vamos tratar destas três etapas de forma pormenorizada, tratando primeiro sobre a pena base, posteriormente da pena provisória e finalmente desta pena em definitivo. Então a pena base, como já foi dito alhures, diante do cotejo das circunstâncias judiciais, o juiz deve encontrar a pena base analisando aqueles 8 elementos relacionados no artigo 59 do Código Penal. Então cabe ao juiz
né, coletar esses dados durante a produção probatória para posteriormente individualizá-los e valorá-los na sentença. E, obviamente, que cabe às partes, ao Ministério Público como titular da ação penal, né, como titular do ius puniendi, desta ação para promover a ação que chegará à punição, deve angariar elementos, né, para decifrar estes oito elementos previstos no artigo 59 e, obviamente, a defesa também angariar elementos que possam beneficiar o acusado no processo penal. Então, eventual ausência ou fragilidade na fundamentação destas circunstâncias judiciais, obviamente que gerará a nulidade absoluta da decisão judicial. E, obviamente, inexistindo elementos negativos em face do acusado, eles devem ser neutralizados e, portanto, a pena deve partir sempre nesta primeira fase do seu mínimo legal. Então, a ideia desenvolvida pelo legislador quando construiu o artigo 59 do Código Penal é de que, havendo circunstâncias desfavoráveis ao réu, a pena deve, obviamente, se afastar do mínimo legal. Porém, sendo todas elas favoráveis ao réu, obviamente que a pena não deve ficar além do mínimo legal. Então, nesta primeira fase, obrigatoriamente sendo favoráveis todos aqueles elementos do artigo 59, a pena, obviamente, não pode ultrapassar o mínimo legal. Então, conforme prega a doutrina, né, se o conjunto destas informações for desfavorável, né, ao acusado, né, ao condenado, a pena ela pode se aproximar do chamado termo médio. Né? Então, tendo este conjunto destas 8 informações se preponderar, sobressair de forma negativa, poderia se atingir o termo médio da pena, na pena base, nesta primeira fase de dosimetria da pena. Como já foi dito, né, o artigo 59 ele reúne 8 moduladores, né, que orientam a definição da pena base no caso concreto, podendo se dizer aqui hipoteticamente que está atribuído a cada um deles uma fração de 1/8. Por exemplo, significando que se 2 operadoras forem desfavoráveis, representariam negativamente ao condenado 2/8 e assim por diante. Obviamente, né, que em contrapartida disso, se 2 são desfavoráveis, 6 serão favoráveis, então 6/8 destas condições favoráveis seriam consideradas em favor do acusado. Então, fazendo referência aqui ao penalista César Roberto Bittencourt, ele diz que esses critérios, né, eles devem orientar o julgador. E deixe bem claro que não se pode ignorar a totalidade desses elementos relacionados no dispositivo do artigo 59. Então, portanto, de acordo com este doutrinador, eles devem ser analisados no seu conjunto. Então, essa análise dos oito elementos previsto no 59 deve ser cotejada de forma conjunta e não individual. Então, esta é a primeira fase da aplicação da pena, em que o juiz determina esta pena base. Definida a pena base, nós passamos, né, para a segunda etapa, que é a definição do que se conhece e a doutrina traz por nomenclatura como pena provisória. Então, definida a pena base, né, estabelecendo entre o mínimo e o máximo e cotejada as 8 circunstâncias judiciais previstas no 59, tem-se um cálculo de uma pena e aí, encontrada esta pena base, deverá o juiz passar ao exame das circunstâncias legais, né, que são consistentes nas atenuantes e agravantes, que resultará, né, depois desta etapa, na chamada pena provisória. Então, nesta segunda operação, analisa-se as circunstâncias legais genéricas, né, enfatizando, como foi dito na aula passada, e faço referência novamente à aula passada, que havendo circunstâncias preponderantes, né, quando concorrerem agravantes e atenuantes, essas devem ser consideradas de forma pontual nesta segunda fase de dosimetria da pena. Então é bom lembrar ainda, né, que nenhuma circunstância atenuante pode deixar de ser valorada pelo juiz, ainda que não esteja ou que não seja alegada pela defesa. Né? Basta
que ela seja encontrada nos autos, né, que haja prova desta circunstância atenuante, mesmo que a defesa não tenha pleiteado a sua aplicação. Aqui também devemos lembrar e relembrar o que foi tratado na aula anterior sobre a possibilidade das circunstâncias atenuantes trazerem a pena aplicada, né, aquém do mínimo legal. Então, por isso, recomendo aos senhores que assistam novamente a videoaula anterior e, principalmente, manifesto o meu posicionamento favorável à possibilidade, sim, das circunstâncias atenuantes trazerem a pena nesta segunda fase aquém do mínimo legal, né, que é um embasamento doutrinário e jurisprudencial muito estruturado nesse sentido, e não haveria lógica diante da dicção do próprio Código Penal que uma circunstância atenuante, que sempre atenua a pena, deixasse de ser aplicada em benefício do condenado. Principalmente quando ainda existe na terceira fase a possibilidade de aumento de pena, né? Existindo uma causa de aumento de pena, não teria lógica deixar de se aplicar uma circunstância atenuante para esta pessoa num caso concreto. Mas esse tema remeto à aula passada e também à leitura de material doutrinário especializado. Feita, né, finalizada esta segunda fase de dosimetria da pena e encontrada esta pena provisória, né, nós já lembramos que partimos da pena base, analisando as circunstâncias judiciais, chegamos ao ponto da definição da pena provisória, que seria a análise das agravantes e atenuantes, sempre se atentando para a hipótese de haver circunstância preponderante sobre as demais, conforme referência já feita em aulas anteriores. Chegamos aqui, né, agora na pena definitiva, na terceira e última fase do cálculo da pena, ocasião em que o juiz analisa as causas de aumento e de diminuição de pena. São as minorantes e as majorantes, conforme é tratado por parte da doutrina. Então, se houver aqui, isso é um ponto importante para ficar mencionado, se houver aqui mais de uma majorante ou mais de uma minorante, elas devem ser analisadas, conforme reza a doutrina, em forma de cascata, ou seja, aplicam-se primeiro tantas quantas forem as causas de aumento de pena e, posteriormente, aplicam-se todas quantas forem as causas de diminuição de pena. Só que esta regra, é bom anotar aí, essas causas de aumento e diminuição de pena, quando estiverem previstas na parte geral do Código Penal, elas deverão ser operadas todas elas, né, nesta fórmula de efeito de cálculo no efeito cascata, incidindo, portanto, umas sobre as outras. Só que há uma exceção. Por outro lado, conforme reza o parágrafo único do Código Penal, ocorrendo no caso concreto mais de uma causa de aumento ou de diminuição de pena prevista daí na parte especial do Código Penal, o juiz pode limitar-se a aplicar só um aumento ou só uma diminuição. Então, prevalecendo aqui a causa, obviamente, que mais aumente e a causa que mais diminua. Né? Então, conforme reza o artigo 68, parágrafo único, que eu faço referência a uma leitura e também uma busca de uma doutrina especializada, a qual eu recomendo, por exemplo, Souza Nucci, recomendo César Bittencourt sobre esta temática prevista no artigo 68 do Código Penal brasileiro. Então, é bom mencionar ainda, né, que nesta terceira fase, que após obtida, né, esta pena definitiva, né, ainda de acordo com o caso concreto, pode haver ainda mais uma etapa que alguns autores falam ainda numa quarta fase de aplicação da pena, né, em que pese que a doutrina definiu de forma majoritária que a pena é aplicada pelo modelo trifásico, mas alguns citam que seria uma quarta fase. Então, dependendo do caso concreto, existindo majorações decorrentes, vejam lá, de concurso formal próprio e de continuidade delitiva, o juiz, obviamente, tem que aplicar estes aumentos de pena após definida a pena, né, após o cotejo destas três fases previstas no artigo 59 do Código Penal, deverá ainda incidir essas majorações decorrentes destas duas causas, né, acima mencionadas, né, ou retromencionadas. Então, portanto,
Encontrada esta pena definitiva, inclusive se for o caso, a aplicação do aumento do concurso formal próprio e da continuidade delitiva, encontrada esta pena definitiva, aí o que cabe ao juiz definir, de acordo com o Código Penal, este quantum de pena estabelecido, qual o regime de cumprimento de pena que se dará no caso concreto, mesmo que esteja dentro, né, da hipótese prevista no 44 do Código Penal Brasileiro, da possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena alternativa. E por quê? Em caso de conversão, de necessidade de conversão, no caso concreto, da pena alternativa novamente em pena privativa de liberdade, esta deve ser o seu referencial. Então, portanto, mesmo em caso de conversão de pena privativa de liberdade em pena alternativa, é sim necessário fixar o regime prisional, a quantidade e o regime prisional que inicialmente deveria ser cumprida a pena fixada no caso concreto. Então, por fim, né, finalizado isso, conforme foi dito, quando viável, portanto, a substituição da pena privativa de liberdade por outra, a pena alternativa ou suspensão da execução desta pena, deverá ser procedida conforme estabelece o artigo 59, inciso 4º do Código Penal Brasileiro. Então, assim, terminamos esta etapa dividida em 2 vídeos no tocante à aplicação da pena. Falamos hoje especificamente sobre a dosimetria da pena. Fico à disposição dos senhores, tanto os alunos da Unicesumar quanto aqueles que me acompanham neste canal. Deixo aqui acesso a minhas redes sociais, também os meus contatos, e podem ser feitos comentários, troca de informações aqui mesmo pelo YouTube e os demais caminhos de redes sociais que disponibilizo aos senhores. Espero que tenha sido produtiva esta aula e na próxima semana elencaremos mais um vídeo que trata do direito penal nesta sequência lógica de estudo do direito penal brasileiro, seguindo uma lógica da disposição até dos próprios artigos do Código Penal Brasileiro. Então deixo um abraço a todos, espero que tenha contribuído com o estudo do direito penal e fico à disposição pedindo que os senhores compartilhem este vídeo, curtam aí nas redes sociais para que ele possa se destacar e que outras pessoas possam ter acesso a esse material. Um grande abraço a todos e até a próxima aula.